O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que vieram rezar conosco a Santa Missa, aqui na casa de nossa Mãe, a Virgem de Nazaré. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas. Mais uma vez, quero dar um bom dia especial a você, meu irmão, minha irmã, você que reza conosco todos os dias, através dos nossos meios de comunicação, a Rede Nazaré de televisão e também a Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal nazaré10.com.br. Uma saudação toda especial a você, meu irmão, minha irmã, internauta, você que nos acompanha através da rede mundial de computadores. A você e a sua família, um abençoado e santo final de semana. Que muitas coisas boas, positivas, aconteçam em sua vida e também na vida de sua família. Contem sempre com as nossas orações. Irmãos e irmãs, palavra de Deus anunciada, palavra de Deus partilhada. Para entendermos a liturgia da palavra de hoje, vamos a uma pequena historinha, uma pequena fábula. Certa vez lá no céu, houve uma reunião entre Deus e a milícia celeste. E o teor desta reunião e o objetivo da mesma era discutir aonde Deus deveria passar as suas férias. E um dos anjos se levantou e disse: Senhor, passe as suas férias na lua, lá ninguém vai lhe incomodar. E Deus disse: na lua não, porque chegará um dia em que o homem vai descobrir e vai colocar os seus pés lá, e assim vou perder o meu sossego. Um outro anjo se levantou e disse: Senhor, passe as suas férias no Caribe, a parte mais baixa da terra. E Deus disse: também não, pois chegará um dia em que um descobridor chamado Jacques Cousteau vai descobrir este lugar e eu não terei mais paz. Então um anjinho, que era o faxineiro do local, e ele estava trabalhando naquele momento, ele do alto da sua vassoura parou e pediu licença para falar. E um dos anjos disse: como pode um anjo faxineiro se atrever a dar a sua opinião na grande reunião da corte celeste? E Deus disse: vamos escutar o que ele tem para dizer. Então aquele anjinho faxineiro disse: Senhor, passe as suas férias
no coração do ser humano, pois quando ele quiser lhe procurar, o Senhor estará tão perto dele que ele não vai ter esforço para te achar. Então, naquele momento, Deus decidiu não só passar as suas férias, mas fazer a sua morada definitiva no coração de todo ser humano. Lendo o texto do Santo Evangelho de hoje, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo de 1 a 6. Jesus está dizendo para os seus discípulos: meu Pai tem a sua casa em vários lugares, há várias moradas de meu Pai. Esta morada é o coração do ser humano. É preciso deixar Deus habitar no coração do ser humano. Quando o ser humano deixa Deus fazer parte da sua vida, consequentemente a sua vida é e será totalmente diferente. No versículo 6, quando Jesus vai dizer para Filipe: Filipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. São João, que é um catequista por excelência, ele divide aqui caminho, verdade e vida em 3 explicações muito edificantes e muito interessantes para a nossa compreensão da palavra de Deus. Quando ele fala de caminho, nós precisamos voltar no Evangelho de São João, no capítulo 13, versículo 34. Jesus vai dar uma orientação para os seus discípulos de seu tempo, mas também uma orientação para os seus discípulos de nosso tempo. Seguir o caminho de Jesus, como nos ensina o Evangelho de São João 13, 34, é a prática do amor. Amar uns aos outros como o próprio Jesus nos amou. Eis aí o caminho do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, quando Jesus fala da verdade, São João também nos ajuda a entender esta expressão, lá no seu capítulo 9 do seu Evangelho, versículo 6. Jesus que vai fazer o barro com a saliva e vai colocar nos olhos do cego, para que ele possa enxergar a verdade. Nós precisamos também deixar com que Cristo abra os nossos olhos para contemplarmos a verdade que está diante de nós. E por fim, quando Jesus fala sobre a vida, São João também nos ajuda a entender esta expressão. Nós vamos ler o Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 37 a 39. Jesus vai dizer: vocês que têm sede, venham a mim e beba, pois é em Cristo Jesus que nós encontramos a fonte da vida eterna. São Paulo, o grande apóstolo, o grande missionário, que nós vimos no texto da primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo é aquele que nos ensina o que acontece em seguir o caminho chamado nosso Senhor Jesus Cristo. Lendo os Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 1 a 19, nós vamos encontrar Jesus que está indo para Damasco. E ali é interessante como São Lucas, que também é um grande mestre da catequese, ele coloca esta palavra caminho com a letra C maiúscula, porque São Lucas quer retratar que este caminho é o próprio Cristo Jesus. E no texto de hoje, São Paulo, que fez a experiência de nosso Senhor Jesus Cristo, e a teologia costuma dizer que o apóstolo Paulo é uma testemunha ocular da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, pois durante a sua caminhada para Damasco, Jesus
se revela para ele. E no texto de hoje, no capítulo 13, versículo 26 a 33, que é a continuação do texto que nós lemos no dia de ontem, o apóstolo Paulo está na cidade de Antioquia da Pisídia. Ele está dentro da sinagoga evangelizando, catequizando. E ele está falando justamente sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está utilizando todo o seu conhecimento em relação às Sagradas Escrituras para fundamentar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e assim poder trazer mais e mais seguidores de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo é aquele que de fato deixou Cristo viver e morar eternamente no seu coração, transformando por completo a sua vida que era de seguidor, agora a sua vida que era de perseguidor, agora é uma vida de seguidor e de anunciador da palavra de Deus, através do projeto salvador chamado Nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, 22 de abril, dia em que nós comemoramos os 516 anos de descoberta do Brasil. Aqui fica uma pergunta: estamos celebrando a descoberta do Brasil, mas temos alguma coisa para comemorar? Temos alguma coisa para celebrar? Como diz certa vez um grande pensador brasileiro, em um dos grandes jornais do Brasil, olhando para esta data de hoje, 22 de abril, nós chegamos à seguinte conclusão: é melhor devolver o Brasil para os índios e pedir a eles as nossas desculpas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.